Enquanto Saddam Hussein governava o Iraque com um punho de ferro, seu filho mais velho, Uday Hussein, reinava com algo muito mais sombrio, uma mistura íntima de crueldade, obsessão e violência pura. Por trás das portas fechadas dos palácios, as ações de Uday ultrapassavam qualquer pesadelo que o povo iraquiano pudesse imaginar, especialmente contra as mulheres. Mas seu mal não duraria para sempre, e as consequências chegariam de forma implacável em 2003, com a queda de Bagdá. Uday Saddam Hussein nasceu em 18 de junho de 1964, em Bagdá. Como o primogênito do homem que viria a se tornar um dos ditadores mais temidos do mundo, Uday foi criado em uma realidade paralela, um universo onde o medo silenciava a verdade e o privilégio lhe entregava tudo o que seu desejo ditasse. Ele estudou no Baghdad College, uma das escolas mais exclusivas do país, uma incubadora para os filhos das famílias mais ricas e poderosas. Os relatos de ex-colegas pintam um retrato perturbador. Descrevem um jovem arrogante, impaciente e instintivamente violento. A paciência era um luxo que ele não se permitia. Ele gritava com funcionários, iniciava brigas por trivialidades e, acima de tudo, sentia um prazer sádico em humilhar outros estudantes em público. A humilhação era sua ferramenta preferida. Quando completou 13 anos, seus interesses tomaram uma forma mais definida e sinistra. O fascínio por armas e controle se tornou uma obsessão. Ele praticava com pistolas, atirava em animais por esporte e exigia uma obediência cega de todos ao seu redor. Nesse período, seu pai, Saddam, ascendia como vice-presidente sob Ahmed Hassan al-Bakr, e sua influência se espalhava como uma mancha de óleo por todo o Iraque. Essa influência transbordou para o filho. Uday começou a se ver como intocável, uma entidade acima da lei e da moral. Em 1979, quando Saddam finalmente assumiu a presidência, Uday tinha 15 anos. Ele não era mais um adolescente, era um herdeiro. Já agia como um homem com poder absoluto, participando de reuniões políticas com o pai, observando as operações da polícia secreta e sentando-se em jantares com dignitários estrangeiros. A ordem era clara: ele deveria ser tratado como um futuro líder, não como uma criança. No início dos anos 80, enquanto o Iraque estava mergulhado em uma guerra sangrenta e brutal contra o Irã, a vida em Bagdá era um espelho da desigualdade. Jovens iraquianos eram convocados à força e enviados para morrer nas trincheiras, alimentando uma máquina de guerra insaciável. Uday Hussein, no entanto, permanecia intocado por qualquer perigo. Aos 16 anos, ele já circulava livremente pelos círculos mais exclusivos da capital, complexos militares, clubes privados e eventos de alto nível do Partido Baath. Eram festas fortemente vigiadas, onde o álcool era trazido da Europa e artistas selecionados eram levados para entreter a elite. Uday era um convidado regular, não apenas por ser filho de Saddam, mas porque começava a construir sua própria imagem, uma fusão de riqueza, imprudência e uma crueldade que já se tornava lendária. Vestia ternos feitos sob medida, carregava pistolas banhadas a ouro e chegava sempre com uma grande comitiva. Seu comportamento rapidamente se tornou mais agressivo. Ele passou a enxergar essas reuniões não como eventos sociais, mas como um campo de caça, um lugar onde ele podia escolher mulheres para si. Em 1982, esses interesses privados se transformaram em operações metódicas. Com a ajuda de agentes da Mukhabarat, o temido serviço de inteligência iraquiano, ele começou a selecionar sistematicamente jovens que considerava atraentes. A maioria tinha entre 15 e 19 anos, muitas vezes filhas de famílias educadas ou bem-sucedidas. Uma vez identificada a vítima, os agentes visitavam a casa da família. As desculpas variavam. Às vezes, era uma convocação para o serviço nacional. Outras, uma falsa cerimônia de premiação acadêmica. Mas a escolha nunca existiu. A recusa não era uma opção. Agentes de segurança as levavam para uma das residências pessoais de Uday, como sua propriedade fortemente guardada no elegante bairro de Mansur. Lá, as garotas eram isoladas e recebiam ordens para não resistir. As ameaças não eram dirigidas apenas a elas, mas a seus pais, irmãos e até mesmo parentes distantes.
Em alguns casos, oficiais do exército eram postados do lado de fora de suas casas, uma garantia de que as famílias permaneceriam em silêncio. Dentro das mansões, Uday não escondia sua identidade. Ele não precisava. O poder que detinha significava que não haveria investigações, não haveria prisões e não haveria registros públicos. Vários ex-motoristas e guardas que mais tarde desertaram para a Europa descreveram como Uday mantinha arquivos pessoais em armários trancados, uma burocracia do terror. As fichas continham fotos das garotas, seus registros escolares, endereços e os números de telefone de seus parentes. Tudo era catalogado com uma precisão arrepiante. Um dos primeiros incidentes amplamente relatados ocorreu em 1984. Uma jovem estudante da Universidade de Bagdá, em seu segundo ano de direito, foi convidada para o que sua família pensava ser uma cerimônia de premiação acadêmica. O convite chegou com um selo de aparência oficial. Ela saiu naquela manhã em um veículo do governo e nunca mais voltou. Quando seu pai tentou procurar respostas, agentes de segurança apareceram em seu local de trabalho e o avisaram para parar de fazer perguntas. Semanas depois, ele foi demitido. Nenhum boletim de ocorrência foi feito. Nenhuma investigação foi aberta. E esse silêncio permitiu que Uday continuasse, sem freios. Em 1985, ele não era mais apenas o filho mimado de Saddam. Ele detinha autoridade real. Foi nomeado chefe do Comitê Olímpico Iraquiano e também assumiu o controle da Associação de Futebol do Iraque. Esses cargos lhe deram poder oficial sobre milhares de atletas, treinadores e funcionários em todo o país. Mas, enquanto essas posições deveriam promover o esporte nacional, Uday as usou como seu território de caça pessoal. Ele começou a remodelar a sede do Comitê Olímpico em Bagdá, instalando sistemas de vigilância e expandindo áreas de escritórios privados, que eram proibidas para a maioria dos funcionários. O comitê, antes um símbolo de orgulho, transformou-se em seu feudo. Aqueles escritórios, no entanto, guardavam segredos muito além da burocracia. Por trás da fachada de centros de comando esportivo, alguns desses espaços eram equipados com vidros fumê e portas ocultas, engenhosamente projetados para escoltar mulheres para dentro e para fora, sem que ninguém percebesse. As primeiras a sentir o peso dessa nova estrutura foram as jovens atletas do país, especialmente aquelas em esportes individuais como natação, ginástica e tênis. O sonho de uma medalha olímpica se transformava em um convite para o pesadelo. Muitas eram chamadas para o que era cinicamente descrito como avaliações privadas ou análises de desempenho. Encontros que não aconteciam em ginásios ou pistas, mas no escritório particular de Uday, ou em quartos de hotéis onde as seleções nacionais estavam hospedadas. Algumas dessas meninas tinham apenas 15 anos. Os treinadores recebiam ordens claras para não questionar, para não olhar, para não perguntar. Qualquer um que demonstrasse a menor preocupação arriscava-se a perder o emprego. Ou coisa pior, em 1986, o medo começou a se cristalizar. Várias famílias, em um ato de desespero silencioso, começaram a retirar suas filhas dos programas nacionais. As desculpas oficiais eram sempre vagas: problemas de saúde, pressão acadêmica, mas o motivo real era um terror que não podia ser nomeado em voz alta. A palavra se espalhava em sussurros, principalmente nos círculos de mulheres, sobre meninas que voltavam para casa profundamente traumatizadas, ou sobre aquelas que simplesmente não voltavam. Mas o Comitê Olímpico não era a única ferramenta de Uday. Ele começou a estender seus tentáculos para a mídia estatal iraquiana. Em 1987, relatórios diplomáticos das embaixadas francesa e jordaniana notaram um padrão perturbador. Várias apresentadoras de televisão haviam desaparecido da vista do público. A maioria delas estava na casa dos 20 anos, estrelas em ascensão na TV nacional, que, de repente, se apagaram. Os registros oficiais diziam que elas haviam deixado o país ou renunciado. Suas famílias não faziam ideia de onde estavam. Uma apresentadora do Canal 9 de Bagdá foi vista pela última vez entrando no Ministério da Informação para uma gravação agendada. Ela nunca mais saiu
Naquele mesmo ano, Uday expandiu seu domínio físico, adquirindo mais propriedades. Apenas em Bagdá, pelo menos 4 vilas seguras estavam em seu nome, em bairros como Karrada, Mansur e Qadisiyah. Outra ficava nos arredores de Mosul. Essas casas não eram residências, eram fortalezas, vigiadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com portões reforçados, câmeras escondidas e câmaras subterrâneas. Pessoas de dentro as descreviam como zonas de silêncio. Uma vez que as portas se fechavam, nenhum som podia ser ouvido do lado de fora. Sem barreiras legais e sem limites morais, ele havia construído um ecossistema perfeito para sua depravação. Em outubro de 1988, ele chocou até mesmo seu círculo mais íntimo. Foi durante uma festa de alto nível, com a presença de oficiais militares, diplomatas estrangeiros e a elite do partido Baath. Subitamente, Uday explodiu em violência. A vítima era Kamel Hanna Gegel, o servo pessoal de longa data de Saddam Hussein, seu provador de comida e uma das poucas pessoas que tinham acesso diário ao presidente. Kamel conhecia a família Hussein há anos, mas naquela noite, abastecido por álcool e paranoia, Uday o acusou de ter apresentado Saddam à sua segunda esposa, Samira Shahbandar. Uday ressentia essa relação, acreditando que ela ameaçava a posição de sua mãe e sua própria influência. Sem aviso, Uday agarrou um porrete, supostamente uma bengala com cabo de ouro, e começou a espancar Kamel na frente dos convidados atônitos. Ele o golpeou repetidamente na cabeça e no peito. Kamel morreu ali mesmo, sangrando no chão de mármore, enquanto guarda-costas e oficiais permaneciam congelados, com medo demais para intervir. O assassinato não foi escondido. A notícia se espalhou rapidamente, chegando às embaixadas ocidentais em questão de horas. Mas não houve consequências. Uday não foi preso, não foi julgado, nem sequer punido seriamente. Saddam, furioso a princípio, teria enviado Uday para um breve exílio na Suíça. Pouco tempo depois, ele estava de volta. O que não chegou às manchetes foi como esse mesmo nível de violência era rotineiramente usado contra as mulheres. Naquela mesma época, uma garota de 17 anos tentou registrar uma queixa contra Uday por agressão sexual. Seu relatório nunca passou da delegacia de polícia local. Horas depois, ela foi detida pela inteligência militar. Seu pai, um professor em Bagdá, tentou falar com as autoridades, mas foi advertido a ficar em silêncio. A família nunca mais teve notícias dela. Vizinhos disseram que homens armados mais tarde se mudaram para sua casa. A equipe de segurança próxima a Uday descrevia um padrão. Mulheres que resistiam a ele enfrentavam ameaças, espancamentos ou desaparecimentos súbitos. Se uma mulher se recusava a permanecer em sua residência, os guardas a escoltavam para um prédio do Ministério do Interior, onde ela seria rotulada como não cooperativa ou desleal ao regime. Esse rótulo, por si só, era suficiente para silenciar qualquer pergunta futura. Em agosto de 1990, quando Saddam Hussein enviou forças iraquianas para o Kuwait, desencadeando a Guerra do Golfo, o mundo se voltou para o Iraque. Em poucos meses, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos lançou uma resposta militar maciça. O país enfrentou bombardeios implacáveis, sua infraestrutura foi destruída e sanções duras foram impostas. Com a maior parte da nação distraída pela guerra e pela sobrevivência, Uday usou o caos para intensificar suas operações pessoais. A guerra era a cortina de fumaça perfeita. Sua rede de segurança privada, que já estava envolvida no sequestro de mulheres, tornou-se mais organizada. Sedãs Mercedes e Land Cruisers, com vidros escuros, foram vistos com mais frequência do lado de fora de escolas, parques e universidades. Os predadores agora caçavam sob o ruído ensurdecedor da guerra. A caçada começava à luz do dia. As presas eram quase sempre meninas, com idades entre 14 e 17 anos. Algumas ainda vestiam os uniformes escolares quando o carro preto parava ao seu lado. A escolha era rápida, brutal em sua simplicidade, baseada apenas na aparência. Um olhar, um aceno de cabeça, e o destino de uma jovem era selado. Se alguém por perto ousasse fazer perguntas, um aviso seco ou uma punição imediata calava a vizinhança.
Muitas dessas garotas eram de bairros de Bagdá, filhas de famílias comuns. Mas a rede se estendia para além da capital, chegando a cidades remotas como Pakba, Hilla ou Samawa. Lugares onde as famílias não tinham qualquer influência política, onde um desaparecimento era apenas mais uma tragédia silenciosa. Algumas vítimas nem sequer sabiam quem era Uday Hussein, até ser tarde demais. A mentira era sempre a mesma, polida com um verniz de patriotismo. Elas eram informadas de que estavam sendo levadas para encontrar um alto funcionário do governo ou para receber uma honra nacional. Apenas quando os portões de uma das fortalezas de Uday se fechavam atrás delas, a verdade se revelava em toda a sua crueza. Não havia cerimônia, não havia honra e não havia escapatória. No início de 1991, fontes de dentro do Palácio Presidencial revelaram algo ainda mais sinistro. Uday havia formalizado o terror. Ele construiu uma pequena unidade secreta, uma máquina humana cujo único propósito era identificar e transportar mulheres jovens. Esse grupo operava nas sombras, sob a fachada de trabalho governamental. Era uma engrenagem invisível, mas perfeitamente azeitada. Incluía oficiais de inteligência de confiança, motoristas de segurança e até mesmo uma equipe médica, pronta para lidar com a limpeza caso ocorressem ferimentos. Todos respondiam diretamente ao comando pessoal de Uday, usando recursos do Estado para se manterem ocultos do olhar público. As operações eram rápidas e cruéis. As meninas eram levadas, mantidas por horas ou dias inteiros, e depois ou eram libertadas sem explicação, ou simplesmente nunca mais eram vistas. As que voltavam para casa estavam fisicamente feridas, emocionalmente estilhaçadas e aterrorizadas demais para falar. Em vários casos, suas famílias eram forçadas a assinar documentos, atestando que suas filhas haviam fugido ou desaparecido por problemas pessoais. A recusa em cooperar podia levar à prisão ou à perda do emprego. Em 1993, o controle a portas fechadas já não era suficiente. Uday queria mais. Ele queria moldar a maneira como o Iraque o via publicamente. Naquele ano, ele lançou sua própria plataforma de mídia, incluindo o jornal Babil e um canal de televisão por satélite com o mesmo nome. Para o público, a fachada era de modernidade e foco na juventude, repleta de programas de entretenimento, entrevistas com celebridades e segmentos musicais. Nos bastidores, porém, era um matadouro de sonhos. A Babil se tornou um campo de recrutamento. Uday começou a usar seu canal para caçar talentos femininos. Jovens cantoras, dançarinas, apresentadoras e modelos eram contatadas por produtores que trabalhavam para a equipe de Uday. Algumas ouviam que haviam vencido audições que nunca fizeram. A outras prometiam o estrelato ou contratos lucrativos. E embora algumas tenham concordado em aparecer voluntariamente, a maioria logo percebeu o verdadeiro motivo do contato. Uma vez que apareciam em seus programas, eram convocadas para reuniões privadas, seja nos escritórios da mídia ou diretamente em suas residências. Recusar significava o fim da carreira. Ou pior, um dos casos mais perturbadores desse período ocorreu em 1994. Uma cantora popular da região de Basra, conhecida por suas aparições na televisão local, foi convidada para uma apresentação privada em um dos palácios de Uday. Ela chegou acompanhada de sua pequena banda, acreditando que se tratava de um evento patrocinado pelo Estado, mas, lá dentro, foi separada dos outros. Segundo relatos posteriores, ela recusou as exigências de Uday. Semanas depois, o silêncio. E então, a notícia oficial, fria e burocrática. A cantora havia tirado a própria vida. Seu corpo foi enterrado rapidamente por ordem do governo e sua família nunca teve acesso completo aos restos mortais. A mídia dava a Uday uma cobertura de legitimidade, mas também lhe dava mais influência sobre a cena do entretenimento iraquiano. Ele começou a realizar festas regulares no Palácio Al-Radwaniyah, uma das residências mais fortificadas perto do Aeroporto Internacional de Bagdá. Oficialmente, eram celebrações ou noites culturais. A realidade era um teatro de poder, excesso e controle absoluto.
A lista de convidados incluía comandantes militares, altos funcionários do Partido Baath e empresários estrangeiros envolvidos em negócios de petróleo e infraestrutura, e, entre eles, garotas jovens. Testemunhas que mais tarde conseguiram escapar do Iraque descreveram um ambiente hostil e claustrofóbico. Guardas armados postavam-se nas saídas. Os telefones eram confiscados na entrada. O álcool e os narcóticos circulavam livremente, mas a liberdade era uma ilusão. Mulheres que tentavam ir embora eram fisicamente impedidas. No final da década de 90, o comportamento de Uday entrou em uma nova e ainda mais sombria fase. Não mais satisfeito com a indústria do entretenimento ou os círculos de elite, ele voltou seu foco diretamente para as mais vulneráveis do Iraque: adolescentes nas escolas e mulheres em eventos familiares privados. Em Bagdá e seus arredores, as escolas públicas de ensino médio começaram a receber ordens discretas do Ministério da Educação. Diretores eram instruídos a identificar e relatar alunas que não fossem apenas excelentes estudantes, mas também apresentáveis e bem educadas. Eram termos codificados, entendidos pela equipe como um processo de seleção para Uday. Os professores, muitas vezes, tinham medo demais para questionar os pedidos. Alguns tentavam deixar alunas fora das listas ou avisar as famílias em segredo, mas aqueles que eram pegos interferindo eram transferidos, detidos ou ameaçados pela segurança interna. Eles eram forçados a se tornar cúmplices. Depois que os nomes eram coletados, funcionários do governo, geralmente disfarçados de representantes da educação, visitavam as casas das meninas. A mentira era elaborada. Eles alegavam que as jovens haviam sido escolhidas para prêmios, bolsas de estudo ou programas especiais para a juventude, administrados pelo gabinete presidencial. Uma batida na porta que deveria significar um futuro brilhante, mas que, na verdade, era o começo do pesadelo. Um convite do Estado era uma honra irrecusável. Famílias influentes de Bagdá se sentiam lisonjeadas. Num país onde o sucesso dependia de conexões, a oportunidade de uma filha participar de um evento oficial parecia um degrau na escada do poder. Carros do governo paravam em frente às suas casas, e as jovens, vestidas com suas melhores roupas, partiam sem saber o real destino. Elas nunca chegavam ao evento prometido. Eram levadas para uma das várias fortalezas privadas de Uday Hussein. Para algumas famílias, o pesadelo começava com um telefonema dias depois. Uma voz anônima informava que a filha estava sob avaliação, ou, de forma ainda mais sinistra, servindo a nação. Para outras, restava apenas o silêncio. Quando pais desesperados procuravam ministérios ou a polícia, encontravam um muro de indiferença ou uma ameaça velada. Era melhor esquecer. Irmãos ou tios que insistiam demais eram presos, desaparecendo no sistema. As poucas garotas que retornavam eram sombras de si mesmas, visivelmente traumatizadas, deixadas na calada da noite na porta de casa, sem nenhuma explicação. Mas a caçada de Uday não se limitava às escolas. A partir de 1998, casamentos em Bagdá, Tikrit e Karbala se tornaram eventos de alto risco. Ele chegava sem ser convidado, seu comboio de carros de luxo e dezenas de guarda-costas armados, rasgando a atmosfera de celebração. A música parava, os convidados congelavam, Uday entrava, passava os olhos pela multidão e, se seu interesse recaísse sobre a noiva, uma madrinha ou mesmo uma convidada, ela era sumariamente ordenada a acompanhá-lo. Em um casamento em Karbala, no final de 1998, uma jovem de 19 anos foi levada poucas horas após o início da cerimônia. Os convidados foram instruídos a permanecer sentados enquanto ela era escoltada para fora. Seu corpo foi encontrado dias depois nos arredores da cidade. As marcas contavam uma história de abuso físico e tortura. Seu pai, um funcionário público, ousou exigir uma investigação. Foi preso no dia seguinte e desapareceu dos registros públicos. Esses atos se tornaram tão comuns que a sociedade iraquiana começou a se encolher. Famílias passaram a realizar casamentos menores, mais privados, limitando os convidados para não atrair a atenção indesejada. As escolas, por sua vez, começaram a evitar qualquer tipo de reconhecimento público de seus alunos. Programas de mérito foram discretamente cancelados.
O medo se espalhou para além de Bagdá, alcançando cidades como Najaf, Fallujah e Diwaniyah. Enquanto isso, desertores que fugiram do Iraque revelaram às Nações Unidas a existência de uma lista de desaparecimentos mensal. Era um frio registro burocrático do terror, gerenciado por uma pequena equipe que respondia diretamente ao gabinete de Uday. A lista registrava os nomes das mulheres levadas a cada mês, sua origem, idade e se haviam retornado. A maioria dos nomes nunca era riscada. Essa lista era mantida em servidores seguros, com cópias de segurança armazenadas em casas secretas, vigiadas por unidades de elite da Guarda Republicana. Na virada do milênio, Uday tornou-se ainda mais perigoso. Saddam, agora na casa dos 60 anos e enfrentando problemas de saúde, afastava-se dos assuntos diários. Isso deu a Uday um espaço ainda maior para agir sem qualquer supervisão, para garantir que suas vítimas jamais pudessem falar ou escapar. Ele começou a montar centros de detenção privados, operando completamente à margem do sistema legal iraquiano. 2 locais principais foram descobertos mais tarde, um perto do aeroporto internacional de Bagdá e outro escondido nos arredores de Mossul. Essas instalações não constavam nos mapas oficiais, não eram administradas pelo Ministério da Justiça, foram construídas sob a supervisão da Divisão de Segurança Pessoal de Uday e guarnecidas por homens leais apenas a ele. Operavam sem julgamentos, sem papelada, sem registros públicos. Dentro do complexo de Bagdá, as forças americanas encontraram, em 2003, uma ala separada com celas exclusivamente femininas. Algumas eram pouco maiores que armários. As paredes eram grossas, à prova de som. Uma série de pequenos quartos era conectada por corredores estreitos, muitos com pesadas portas de aço. Um dos quartos continha equipamento cirúrgico e mesas de exame. Câmeras de vigilância estavam fixadas nos cantos e cadeiras, parafusadas no chão. Por fora, o prédio não tinha nenhuma placa de identificação, mas foram as paredes que contaram a história mais chocante. Na seção feminina, os investigadores encontraram grafites, nomes, datas e mensagens curtas, riscadas no gesso em um ato de desespero. Algumas incluíam orações, outras marcavam a contagem dos dias. Uma cela tinha 8 nomes gravados em um painel, com datas entre os anos 2000 e 2001. Elas não eram prisioneiras oficiais. Eram mulheres que simplesmente haviam desaparecido, trancadas longe dos olhos do mundo. Algumas foram mantidas por meses, até anos, sem julgamento ou contato com a família. Eram alimentadas de forma irregular e mantidas em silêncio quase total. Quando saíam de suas celas, era para interrogatório, tratamento médico ou para as visitas pessoais de Uday. Uma sobrevivente, que mais tarde fugiu para a Turquia, relatou ter testemunhado outra prisioneira tentar fugir durante um transporte. Ela foi recapturada em horas e nunca mais voltou. Os guardas depois disseram às outras que tinham cuidado dela. Médicos de Bagdá que trabalharam em hospitais do governo durante aquele período também deram seus relatos a jornalistas estrangeiros após a queda do regime. Contaram que eram ordenados, geralmente à noite, a tratar pacientes mulheres entregues por veículos militares, sem qualquer explicação. Muitas tinham ferimentos consistentes com espancamentos, costelas fraturadas, rostos machucados, hemorragias internas. Mas eles não podiam fazer perguntas. Depois de toda essa crueldade, porém, a queda de Uday estava prestes a começar. Na noite de 12 de dezembro de 1996, o mundo cuidadosamente protegido de Uday Hussein seria de repente estilhaçado. Enquanto atravessava o luxuoso bairro de Mansur, em Bagdá, o carro de Uday foi apanhado numa emboscada. Outro veículo emparelhou, e o som seco de tiros rasgou a tranquilidade da tarde. Os agressores abriram fogo a queima-roupa. O metal rasgou o metal, e depois a carne. Uday foi atingido por múltiplas balas. Pelo menos 7 delas encontraram seu alvo no peito, nas pernas e na parte inferior das costas. Levado às pressas para o hospital Ibn Sina, ele se tornou o centro de uma luta desesperada pela vida. Uma equipe de cirurgiões trabalhou durante toda a noite, sob uma pressão inimaginável. Afinal, nas suas mãos não estava um paciente qualquer, mas o filho predileto e mais temido do ditador.
Contra todas as probabilidades, ele sobreviveu. A tentativa de assassinato, segundo relatos, foi obra de um grupo tribal iraquiano com um longo histórico de tensões com o regime, mas os nomes dos atiradores nunca foram oficialmente confirmados. A resposta de Saddam, no entanto, foi imediata e brutal. Seu serviço de inteligência prendeu dezenas de suspeitos, e as represálias foram selvagens. Nas semanas seguintes, várias pessoas foram executadas publicamente, um aviso sangrento para quem ousasse desafiar o poder. A recuperação de Uday foi um processo lento e doloroso. As balas haviam causado danos permanentes à sua coluna vertebral, roubando-lhe o controle de parte da perna esquerda. O homem que se orgulhava de sua dominância física passou meses numa cadeira de rodas e depois passou a depender de uma bengala para se locomover. Os atos de violência que ele antes executava pessoalmente, agora eram delegados a seus guardas e assessores. Seu corpo havia se tornado sua primeira prisão. No ano de 2002, o ar em Bagdá já estava pesado. A pressão da comunidade internacional sobre o Iraque aumentava a cada dia. Os Estados Unidos e seus aliados acusavam Saddam Hussein de esconder armas de destruição em massa, e a sombra da guerra se tornava mais nítida e inevitável. Inspetores da ONU estavam de volta ao país. As sanções se apertavam, e jornalistas estrangeiros retornavam em número crescente, como abutres sentindo o cheiro da carniça. Em março de 2003, a invasão liderada pelos Estados Unidos começou. As noites de Bagdá, antes iluminadas pela vida da cidade, agora eram rasgadas pelo clarão das explosões. O caos se instalou. Edifícios governamentais eram bombardeados, redes de energia colapsavam e a fome começava a se espalhar pelas ruas. Mas Uday não desapareceu. Pelo contrário, várias testemunhas afirmaram tê-lo visto durante esse período, um fantasma movendo-se entre residências com pesadas escoltas armadas, desafiando o bombardeio que caía do céu. Quando Bagdá finalmente caiu para as forças americanas em abril de 2003, a atenção se voltou rapidamente para a caça ao círculo íntimo de Saddam Hussein. No baralho dos mais procurados, Uday Hussein era o as de copas, uma prioridade máxima. Por vários meses, ele se moveu como um animal acossado pelo norte do Iraque, pulando entre casas seguras. Recorreu a membros de tribos leais, ex-oficiais de segurança e amigos da família para evitar a captura. Seus movimentos eram rápidos, calculados, nunca permanecendo num único local por muito tempo. Foi visto em Kirkuk, depois em Tikrit, e finalmente o rastro o levou a Mosul. Em julho, a inteligência americana finalmente fechou o cerco. O alvo era uma vila específica no bairro de Al-Fala, em Mossul. No dia 22 de julho de 2003, a Força Tarefa 20, uma unidade de elite composta por forças especiais e equipes de inteligência, cercou o edifício. Lá dentro estavam Uday, seu irmão Qusay, o filho adolescente de Qusay, Mustafa, e vários guarda-costas. Quando as forças americanas exigiram a rendição, a resposta veio na forma de tiros. O que se seguiu foi um cerco de 4 horas, um duelo de fogo e aço. Armas pesadas, incluindo foguetes e granadas, foram usadas de ambos os lados. No fim, o silêncio. Os 3 homens da família Hussein estavam mortos. O corpo de Uday estava terrivelmente desfigurado, mas as autoridades americanas confirmaram sua identidade através de registros dentários e antigas radiografias, as mesmas que documentaram seus ferimentos do atentado anos antes. Fotos dos corpos foram depois divulgadas ao público, um selo macabro no destino de 2 dos homens mais temidos do Iraque. Em Bagdá e outras cidades, os iraquianos se reuniam em volta das telas de televisão, assistindo em silêncio. Um silêncio denso, carregado de décadas de medo. Para muitos, era a primeira vez que ousavam acreditar que o pesadelo poderia, de fato, ter chegado ao fim. A morte de Uday Hussein marcou o fim de um longo capítulo de brutalidade na história do Iraque, mas não apagou o medo que ele havia semeado, nem as vidas que havia destruído. Seu legado, ao contrário de sua riqueza e poder, não podia ser enterrado. A justiça para as vítimas e suas famílias havia chegado, mas somente após anos de silêncio, dor e cicatrizes que o tempo jamais poderia apagar.